condição do ser humano, mostrando que tanto os judeus quanto os gentios são pecadores, estão debaixo da culpa, mas que necessitam da graça de Deus. Ele mostra que ninguém é justificado pelas obras da lei. Do capítulo de número 4 ao capítulo de número 5 deste livro, não se canse na contextualização deste texto, Paulo apresenta a justificação pela fé utilizando Abraão como exemplo. Ele mostra que a salvação sempre foi pela fé e explica os resultados dessa justificação, que é a paz com Deus, a reconciliação e a esperança. Do capítulo de número 6 ao capítulo de número 8 deste livro, Paulo fala da nova vida em Cristo. Ele explica que nós fomos libertos do pecado, mortos para a lei, mas que agora andamos segundo o Espírito Santo de Deus. Do capítulo de número 9 ao capítulo de número 11, Paulo trata do plano de Deus para Israel e para os gentios. Ele explica a soberania de Deus, a rejeição temporária de Israel e a inclusão dos gentios no plano da salvação. Já do capítulo de número 12 ao capítulo de número 15 de Romanos, Paulo agora apresenta a vida prática do cristão. É por isso que no capítulo de número 12, o versículo de número 1, Paulo ele inicia este versículo dizendo: rogo-vos, pois, irmãos. Paulo inicia dizendo: rogo-vos, pois, irmãos. E este pois que é utilizado por Paulo aqui é muito importante, meu irmão, preste atenção nisso, porque era como se Paulo quisesse conectar tudo aquilo que ele disse em 11 capítulos ao modo como nós devemos viver. Era como se ele estivesse dizendo: ei, já que agora vocês têm a parte teórica, é hora de colocar em prática tudo aquilo que nos é revelado através da palavra de Deus. Rogo-vos, pois, irmão, eu já quero dizer algo para você aqui nesta noite, que Deus ele não nos chamou para viver de teorias. Deus ele nos chamou para vivenciar na prática aquilo que nos é revelado nas Sagradas Escrituras. Porque saber teoria e não pôr em prática de nada adianta. Apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável. Paulo escrevendo isso, meu irmão. Aleluia. Ele usa a linguagem sacrificial do Antigo Testamento. E como ele escreve a judeus convertidos ao cristianismo, mas que mantinham as suas mentes focadas em rituais antigos, ele traz uma comparação para que eles pudessem compreender. Apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo. Apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo. Mas sacrifício era algo oferecido sem vida, porque tudo que subia ao altar precisava morrer antes. E quando Paulo fala de sacrifício vivo, ele está querendo mostrar que o Evangelho não é mais uma morte física que Deus pede, mas é uma vida totalmente entregue a Ele. Porque antes o sacrifício era morto para ser aceito. Agora o sacrifício é vivo, porque já foi aceito por meio de Cristo Jesus no Calvário. Ele é o sacrifício vivo, o sacrifício perfeito, o Cordeiro de Deus que tirou de uma vez por todas o pecado da terra. É por isso que hoje não oferecemos mais a nossa morte, mas oferecemos a nossa vida, porque nós só temos vida hoje por meio do sacrifício, por meio da morte de Cristo naquela cruz. Cristo é o sacrifício perfeito. E hoje só podemos nos oferecer como sacrifício vivo por causa dele.
Foi por causa... irmão, a gente só está aqui nessa noite porque um dia Jesus morreu por nós naquela cruz. É por isso que estamos nós aqui nessa noite, porque um dia ele se despiu da sua glória, assumiu a forma de homem, desceu, morreu e padeceu por nós naquela cruz. Então glorifica o nome. Ele está aqui em nosso meio. Eu sinto a presença dele. Aleluia. Apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo. É Paulo quem diz isso. E Paulo, quando escreve isso, ele não está falando de algo que ele não vive. Porque Paulo, quando diz: oferecei os vossos corpos como sacrifício vivo, ele sabia muito bem o que era se oferecer como um sacrifício vivo. Porque ele se entregou por completo ao Pai. Paulo, ele se entregou por completo a Deus. Quem está comigo, diga amém. Amém. E não, estar entregue totalmente ao Pai não nos ausenta de dificuldades. Estar completamente entregue ao Pai como sacrifício vivo não nos ausenta de dores. Estar completamente entregue ao Pai como sacrifício vivo não nos ausenta de lutas. Paulo, por levar a boa palavra de Deus, ele passou por cada uma, meu irmão. Ele passou por muitas dificuldades, porque até escrever o livro de Romanos, Paulo já tinha vivido prisão, vários espancamentos, 5 açoites dos judeus, 3 naufrágios, um apedrejamento, já havia passado fome, sede, frio, já havia fugido em um cesto para não ser morto, tinha o seu famoso espinho na carne. Ele havia sofrido muito por estar entregue ao Pai, mas mesmo assim prosseguiu levando a palavra de Deus adiante. Ele já havia sofrido muito, mas ele continuava levando a preciosa palavra de Deus adiante. Dia 24/11, mês passado, em uma segunda-feira, não era o meu dia. Alguns sabem das dificuldades que eu tenho vivenciado em minha vida, e a luta, a dor, a angústia tem sido grande, tem sido dolorido. E naquele dia parece que todos os problemas sobre a minha vida tinham se ajuntado, de forma tal que pela manhã eu mandei mensagem para o meu pastor dizendo: pastor, eu estou passando por uma luta, eu estou passando por uma prova. Eu acho que eu vou até mandar mensagem para a irmã Luísa cancelando o compromisso, porque eu estou estudando a palavra e parece que não vem nada. Eu estou limitado, eu não consigo estudar. Eu acho que eu vou mandar mensagem cancelando o compromisso, porque até lá dá tempo da irmã Luísa conseguir outro pregador. Só que aí o pastor falou comigo algumas palavras e eu disse: tudo bem, pastor. Hoje, após a oração, eu vou estudar. Amanhã à noite eu irei estudar também. Se não vier nada para mim, eu vou mandar mensagem para ela. E se vier, eu continuo com o compromisso. Aí toda segunda-feira à noite, eu e meu irmão Ivan, nos reunimos lá na casa dele para orarmos. E neste dia o evangelista Maciel e o pastor Charles foi orar conosco lá também. E quando nós começamos a orar, a presença do Pai bradou naquele lugar. A presença do Espírito Santo desceu sobre nossas vidas. Nós nos quebrantamos por completo naquele dia. A palavra de Deus, pela palavra, pela presença de Jesus. E enquanto eu estava orando, eu dizia ao Pai: Pai, está doendo, está machucando, está me angustiando. Eu não consigo focar na sua palavra. Eu vou mandar mensagem para a Heloísa cancelando, porque eu não estou tendo força de falar da sua palavra. Só que enquanto eu expunha, quando eu falava da minha dor para o Espírito Santo, para o Pai naquela noite,
noite, o Espírito Santo ele me fez duas perguntas. Quando eu estava falando para Deus da minha dor, da dificuldade que ele estava passando, o Espírito Santo me fez duas perguntas. E a primeira pergunta que o Espírito Santo me fez foi: você é melhor do que Paulo? Aí eu perguntei por quê? Ele sofreu muito, mas ainda assim continuou falando comigo. Aí o Espírito Santo gritou pela segunda vez no meu coração, dizendo: você é melhor do que Jesus? Aí eu não tive nem forças para perguntar o porquê, ele já me respondeu: ele carregou a cruz e não abandonou. Ele estava sofrendo, mas carregou a sua cruz. Aí o Espírito Santo me exortou, dizendo: ai de ti se não falares da minha palavra. Ai de ti se não acabar. Somente acabou que eu falarei contigo. É aí que eu percebi o cuidado do Papai sobre nossas vidas. Porque quando nós não temos força de falar da palavra dele, ele desce com rebote. E o Espírito Santo está me direcionando a falar com alguém aqui. Está doendo, está machucando, está se angustiando. Este é o preço por estar entregue totalmente ao Pai. Não abandone o chamado. Não abandone as oportunidades que Deus te dá. Atire a primeira pedra aqui. Quem nunca passou por uma angústia de forma tal que não conseguiu focar na palavra? Porque eu me cobro tanto, mas aí eu lembrei que eu sou ser humano também. Às vezes queremos nos cobrar tanto, mas aí nós nos lembramos que somos seres humanos e nos quebrantamos na presença de Deus e o renovo ele desce. Ah, meu irmão, o renovo ele desce sobre nós. Palavra choro e calamita. Eles estão me tocando para dizer mais uma vez para alguém que não abandone o seu chamado. Não retroceda em meio às provas. Permanece. 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 Eu sinto ele tratando conosco aqui nesta noite. Ele está aqui nessa noite, não é jargão de pregador para você começar na glória, não. É porque eu estou sentindo ele aqui. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Irmão Adra, eu não estou sentindo aquilo que os irmãos estão sentindo. Não espera sentir para glorificar. Glorifica para você também sentir essa graça nessa noite. Dê lugar a Ele nesta noite. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus.
O sacrifício não pode ser de qualquer maneira. O sacrifício deve ser santo e agradável a Deus. Se fosse comigo, eu falava agora e dava lugar para o Espírito Santo, mas eu preciso. O sacrifício deve ser santo e agradável a Deus. Aí Paulo acrescenta que é o vosso culto racional. E culto racional é um culto inteligente. É um culto que nasce da compreensão de quem Deus é e do que Ele já fez por nós. Porque hoje, infelizmente, a ideia na mente de muitas pessoas do que de fato é um culto está distorcida. Porque as pessoas estão vindo para cá achando que culto é lugar de receber, quando na verdade culto é lugar de você se entregar para Deus. Já que eu estou falando de Antigo Testamento, não é profundo. No Antigo Testamento ninguém se achegava diante de Deus de mãos vazias. O culto começava com uma oferta. O culto começava com um sacrifício. O culto começava com algo que a pessoa trazia. Era um homem dizendo: Senhor, eu vim aqui te dar o meu melhor. Senhor, eu vim aqui te dar o meu melhor. Vou repetir para você entender. Eu vim aqui te dar o meu melhor. Então, se culto é entrega, vamos entregar o nosso melhor culto para Ele. Se culto é entrega, vamos entregar a melhor adoração para Ele. Se culto é entrega, vamos entregar o nosso corpo por completo a Ele. E como Deus é Deus misericordioso, que sabe das nossas necessidades, no ato de entregarmos tudo para Ele, Ele nos entrega a providência. No ato de entregarmos para Ele, Ele também nos entrega. O que é que Deus entrega? Ele entrega graça, Ele entrega renovo, Ele entrega estrutura, Ele entrega direção, Ele entrega sabedoria, Ele entrega conforme a necessidade dEle para conosco. Abra sua mente. Não é pregador que dá culto para a igreja, é a igreja junto com o pregador que dá culto do céu. Não é pregador, não é cantor que dá culto para a igreja, é a igreja juntamente conosco que dá culto ao céu. Aleluia! Culto racional é isso, não precisa forçar nada. Não precisa eu ficar aqui em cima pedindo: abre a boca da glória, abre a boca e glorifica, abre a boca e entrega. Não precisa disso não, porque quando entregamos o nosso melhor louvor para Ele, Ele desce com providência na casa e enche todas as pessoas. Não é eu te forçando que algo vai acontecer, é quando nós nos unimos e entendemos que Ele é digno de toda honra, toda glória e todo louvor, e entregamos a nossa adoração para Ele. Eu vou acelerar isso. Paulo ensinou o que é entrega. Agora ele nos ensina como viver depois dessa entrega. Porque não adianta nada entregar o corpo, dizer que é culto racional, mas continuar pensando e vivendo da mesma maneira. Não adianta. O culto deve ser santo e agradável. É por isso que no versículo de número 2, após Paulo ter falado e ter nos ensinado, agora vai nos ensinar como viver depois dessa entrega. No versículo de número 2 ele começa dizendo: não vos conformeis com este mundo, ou não vos amoldeis a este mundo. E o significado no grego desta palavra conformeis, utilizada por Paulo, tem o sentido de assumir a forma de algo externo.
É como se o mundo tentasse nos colocar dentro de uma tigela, algo limitado. E nós tivéssemos que nos adaptar ao formato dela, perdendo o formato que Deus nos deu para assumir a forma que o mundo impõe. Então, quando Paulo diz, não vos conformeis, ele está querendo dizer, não deixe o mundo decidir o seu formato. Não deixe o mundo definir quem você é. Não deixe o mundo decidir o seu formato. Sabe como é que o mundo tenta nos moldar e nos colocar no padrão dele? Com os falsos discursos. O mundo tenta afastar os jovens da presença de Deus com os falsos discursos dele. Porque o mundo lá fora está dizendo, é normal ter relação antes do casamento. Mas eu creio que aqui dentro tem conformado que diz, eu não me conformo com estas práticas porque eu já me apresentei como sacrifício. O mundo lá fora está dizendo, mentir quando convém não tem problema. Mas aqui dentro tem alguém inconformado respondendo, eu não me conformo porque eu já nasci de novo. O mundo lá fora está dizendo, fala o que quiser, xinga mesmo, responde na mesma altura, não deixa abaixo não. Mas aqui dentro tem alguém que diz, eu não me conformo porque agora eu tenho caráter de Cristo. Eu não me conformo porque eu tenho caráter de Cristo. O mundo lá fora está dizendo, seja igual a todos, viva como todos, pense como todos. Mas aqui dentro tem o Espírito Santo que grita em nossos corações, eu te chamei para ser diferente. Eu te chamei para ser separado. Eu te chamei para ser santo. Eu te chamei para ser transformado. Porque quem tem a mente transformada não anda conforme a multidão. Quem tem a mente transformada não vive por opinião de ir. Quem é sacrifício